Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Uma super boa tarde a todos e super energia. E vamos para mais uma aulinha. Esta será a nossa aula de número 2 do dia de hoje, mas será já a nossa primeira aula de revisão para a nossa. É isso mesmo. Olha que legal, nós teremos 5 aulas de revisão a partir de hoje. Então, de agora até a nossa AE, nós teremos apenas aulas de revisão. Onde estamos, professora? Essa será a nossa aula de número 47, daquela sequência de aula que vemos que estamos fazendo o controle desde o início do ano. Mas para a E será a nossa primeira aula. Então, 47 do controle de aulas e primeira aula de revisão das 5 aulas de revisões que teremos até a nossa avaliação de estudo. Ok? Então, vamos lá. Nessa aula de hoje, galerinha, nós vamos estudar absolutismo monárquico, né? Olha só, vamos estudar a formação do Estado moderno e como se deu o fortalecimento do rei, né? Como que esse rei, como que esse rei, então, se fortaleceu nesse período da história. É importante lembrar que dá muita atenção às aulas, uma vez que a nossa prova, né, a nossa AE será centralizada, ok? Então, com a AE centralizada, é preciso dar um pouco mais de atenção. Onde nós estamos, professora? Nós estamos aí nesse período da história chamado Idade Moderna. Olha só, esses eventos ocorreram, né? Esse evento que nós estudamos agora, chamado de Idade Moderna, ocorreu nesse tempo histórico chamado Idade Moderna. Claro, Estado Novo, né? Absolutismo ocorreu nesse período da história chamado Idade Moderna. Mas vamos lá. Valendo, então, olha só, galerinha, é importante demais que você tome nota de tudo que a professora vai dizer, porque algumas informações nessas aulas de revisão serão novas. Outras informações serão batidas e nós vamos bater com muita força, de modo que vocês consigam entender bem aí o que está acontecendo. Vamos nessa. Deixa a professora só mudar de lado para que vocês possam visualizar o que está escrito aqui. Deixa eu me ajustar aqui. Olha só, galerinha. Mas antes de falarmos de absolutismo em si, é importante lembrar o seguinte. Deixa eu vir um pouquinho para cá. É importante lembrar o seguinte, que durante a Idade Média, olha só, Idade Média, só recapitulando, Idade Média foi aquele período da história onde a forma de organização econômica, social e política foi chamada de feudalismo. Então, em Idade Média, a forma de organização da política, da sociedade e da economia foi chamada de feudalismo. Então, feudalismo, modo de organização da sociedade, da economia e da política durante 1000 anos de Idade Média. Não confunda com a Idade Moderna. Quando chegamos na Idade Moderna, a Europa vai se perceber dentro de um outro regime. É esse novo regime chamado de absolutismo. Entendeu a diferença? Na Idade Média, um tempo da história, a forma de organização era feudal. Na Idade Moderna, onde o rei vai ter poder centralizado, o nome dessa organização será absolutismo. Ficou claro, galera? Eu acredito que sim. Não confundam feudalismo com absolutismo, não confundam Idade Média com Idade Moderna, tá? São coisas diferentes. Bom, como que nós chegamos então no absolutismo? Como se deu essa fase de transição? Nesse momento aqui, esse slide diz respeito ao período chamado feudalismo, né? A Idade Média feudal, onde os nobres, olha só, onde os nobres eram a autoridade máxima do feudo. Os nobres, né, o senhor feudal, esse nobre era chamado de senhor feudal, porque ele tinha autoridade máxima, tá? Ele tinha autoridade máxima. Máxima como, professora? O cara podia fazer tudo, ele era
como eu brinquei muito nesse período, né, nesse semestre, nesse trimestre, o cara era o poderoso chefão. Era o cara que Roberto Carlos cantava, né? Esse cara sou eu. Por quê? Porque ele tinha amplos poderes, esse senhor feudal. Esse senhor feudal, ele fazia o quê? Olha só, ele podia explorar economicamente as terras do seu senhorio, né? Toda a terra que estava dentro daquele feudo. Ele tinha poder de submeter os moradores, ou seja, controlar a vida desse cidadão. Ele tinha poder de cobrar os impostos, cobrar e taxar as obrigações, ou seja, impostos, e nós já aprendemos quais eram eles, né? Talha, banalidade, corvéia, etc. Ele tinha poder de julgar os crimes e ele tinha poder de criar moeda no seu feudo. Esse era o cara, esses eram os poderes do senhor feudal. A questão, galerinha, é que isso vai mudar. Olha só, a partir do século XI, com o fortalecimento das cidades, o comércio de longa distância com o Oriente através ali das cruzadas, a situação desse poder, né, que era descentralizado, ou seja, como que ele era? No mundo feudal, o rei tinha poder, mas também os nobres, que eram chamados senhores feudais, acompanha o raciocínio, tinha poder, e o clero, esse tinha muito poder. Então, o poder do rei era dividido entre os nobres, né? Inclusive aqui cavalheiros e senhores. Quem não tinha poder? Camponeses, servos e escravos. Mas a galera que estava dessa segunda desse segundo espaço até o rei, todos eles tinham poder. Claro que o rei era o chefe dos nobres, mas o poder dele no feudalismo era nominativo. Quem mandava mesmo, o cara da vez, eram os nobres aqui e o clero. Então, o poder no mundo feudal, repetindo em claro e bom som, era descentralizado. Não me esqueça. Mas isso vai mudar. E esse rei, o carinha que está em cima, vai ficar meio com dor de cotovelo, vai começar a reclamar para ele esse poder. Ele não vai querer mais dividir poder com a igreja, não vai querer poder dividir poder com conde, duques, barões, ou seja, com a nobreza. Ele não vai querer poder ele não vai querer mais dividir poder. E o que ele vai fazer? Ele vai aos poucos perceber que podia tomar esse poder para ele. Ou seja, ele começa a perceber que podia centralizar nele, rei, esse poder. E aí ele vai se fortalecendo. Esse rei, que antes era uma figura nominativa, ele vai tomando tipo espinafre, né? E ficando o cara fortão, o cara da vez. E o que vai acontecer? Um exemplo desse rei forte vai ser Luís XIV, o rei Sol. Só que o que vai acontecer então com o senhor feudal, professora? Esses poderes todos que nós relacionamos aqui, ó, galerinha, olha a seta, ó, bem fácil de lembrar para a prova. Com o fortalecimento do rei, esses poderes passaram, os poderes que eram dos senhores feudais, passaram para o rei. O rei foi aos poucos tomando para si esses poderes. Ficou claro? Então o rei, no absolutismo, é ele quem vai explorar as terras, é ele quem vai submeter os moradores, ou seja, governar a vida dos súditos, mandar na vida dos súditos, basicamente. É ele quem vai administrar as taxas e cobrar os tributos. É o rei quem vai julgar os crimes e é o rei quem vai criar um sistema tributário. O sistema tributário agora não vai ser por feudo, ou seja, o feudo do conde tem uma moeda, o feudo do duque tem outra moeda, não. No absolutismo, o rei vai centralizar, criando dentro daquele território, que agora não vai ser mais um feudo, e sim um reino, e ele será um rei absolutista, ou seja, ele vai ter todos os poderes ali administrativos, ele vai criar um sistema tributário, criando agora uma moeda única, tá? Pense assim, no Brasil, se o Brasil fosse um Brasil feudal, São Paulo teria uma moeda, Brasília teria outra moeda, o Espírito Santo outra moeda, Sergipe outra moeda, o Pará outra moeda. Quando esse poder foi centralizado na mão de um único governante, todo mundo, todos os estados,
passaram a ter como moeda central o real. E isso é criação de um sistema tributário único, com uma única moeda. Ficou claro, galerinha? Então, na Idade Média, todos os feudos, que é como se fossem esses estados do Brasil, tinham suas moedas separadas. O problema disso para os feudos é que, com essa diferença de moeda, era difícil fazer comércio, porque cada moeda tinha um valor único. Mas quando houve a centralização do poder, houve, consequentemente, fortalecimento do comércio, porque com a moeda única, ficou mais fácil fazer negócio. Avancemos, então. Então, o que vai acontecer? Como é que esse rei, ele tomou espinafre, galera, para ficar como o Popeye? Ele tomou alguma... Ai, não sei. O que os super-heróis da Disney tomam para ficar fortes? Eu sou da época do Popeye, né? Ixi, professora velha. Não lembro quais são os trem que eles tomam, mas eles devem tomar alguma coisa para ficar forte. Enfim, bom, esse rei, ele vai... Vou insistir no espinafre porque é da minha época, tá? Então, o que acontece? Esse rei vai ficando forte. Como que ele se fortaleceu, professora? Como que isso se deu? Como ele tomou esses poderes do Senhor dos Feudais? Porque, lembra, a partir do século XI, as várias cruzadas relacionadas ali às viagens de longa distância do Oriente com a Europa aumentou o comércio e fez com que as pessoas pagassem mais impostos. Por quê? Porque passar dentro dos feudos, de um feudo para outro, era preciso pagar impostos. Então, esses comerciantes chamados mercantis, né, eles pagavam impostos para andar nesse território, né, para atravessá-lo. Claro, não é só por essa razão, porque também ocorreu o fortalecimento das cidades, o aumento das feiras e tantos outros eventos. Consequentemente, o rei também, o que aconteceu? Para ele ser forte, ele vai criar um negócio interessante. Ele vai determinar que os exércitos agora também não fossem mais os senhores feudais. Esses exércitos também fossem únicos. E esses exércitos já não fossem mais temporais, ou seja, por determinado momento. Porque na Idade Média Feudal, o cara da vez, no que diz respeito à proteção, era o cavalheiro. O rei, quando esses feudos entravam em guerra, o senhor feudal criava o seu exército a partir da presença de camponeses, de servos, de escravos, ou seja, a galera que sabia lutar de algum modo, que tinha força para levantar um negócio que é uma espada ou jogar uma lança, era do exército. Os reis absolutistas vão perceber uma coisa que o exército romano tinha, que é a ideia de um exército permanente profissional. Ou seja, no mundo antigo, na Grécia e em Roma, os reis eles tinham exércitos profissionais, os imperadores. Ou seja, os caras nasciam e treinavam para ser apenas do exército. No mundo feudal, a Europa não tinha exército profissional. A guarda era feita pelos cavaleiros medievais e, em estado de guerra, chamava qualquer um que pudesse jogar uma lança. Então, eram caras que não sabiam lutar. Não tinha estratégia de guerra, eram trabalhadores, servos e escravos. Tá? Mas os reis absolutistas pensaram, não, para eu fortalecer e para eu reprimir quem estivesse satisfeito contra mim, eu preciso ter um exército profissional, ou seja, pagar alguém para ser do exército e ter a função exclusiva de lutar. E estar pronto para a guerra a qualquer instante. Então, o rei absolutista vai trazer para a Europa algo que tinha ficado no passado romano, que é a ideia de exército profissional assalariado e permanente. Ou seja, já não era um exército que surgiria apenas em período de guerra. Ele era permanente, estaria a serviço do rei e seria usado para a guerra. O cara que entrasse no exército entrava sabendo que ele ia para a guerra, ok? Com essas ações, o que o rei fez? O rei vai fazer o quê? O rei vai ganhar poder e vai colocar sua autoridade sobre os súditos, sendo esses súditos querendo ou não. Ok, galerinha? Então, o rei feudal, o rei absolutista, ele vai se impor. Claro, o exército foi estrategicamente importante para a imposição desse rei absolutista. E aí são essas mudanças que nós chamamos, então, de formação desses estados modernos. Aí a pergunta é, professora, esse estado moderno,
essa coisa toda aconteceu, essa formação aconteceu da mesma maneira em todos os estados da Europa, França, Inglaterra, Espanha, Portugal, os Países Baixos, etc. Aconteceu da mesma maneira, pensa com o nosso rei. Não. O absolutismo ele não aconteceu da maneira igual em todos os estados da Europa. Ele tinha características que eram comuns e tinham aspectos diferentes. Então, assim, o absolutismo, ele não aconteceu, deixa o reizinho bater aí, né? Pensando em seu trono se esse absolutismo ocorreu da mesma maneira em todos os estados da Europa. Não. A resposta é não. O absolutismo não ocorreu da mesma maneira em todos os estados europeus. Haviam estados da Europa onde o absolutismo tinha características próprias. Professora, me diz um estado em que o absolutismo tinha características próprias. A Inglaterra é um exemplo disso. Por quê? Porque o parlamento, uma vez e outra, interferia nas ações do rei. Na França, outra característica. Por quê? Porque o rei não permitia o parlamento se envolver. Tá? Então, eram características específicas. Mas vamos acompanhar aqui os nossos ponderamentos. Bom, então já sabemos que o absolutismo ele não acontece da mesma maneira em todos os estados monárquicos da Europa a partir do século XIV. Ele não acontece. Ele tem características diferentes em cada um, porém, assim como seus amigos no Instagram, o absolutismo tinha amigos em comum. Não é no Instagram, no Facebook, né? Assim como no Facebook, que tem amigos em comum, mesmo que os caras não se conhecessem, no absolutismo também haviam aspectos que era comum entre todos os estados da Europa e situações que eram diferentes nesses estados europeus. Ok, galera? Então, haviam características comuns e eventos que ocorrem de maneira separada. O que era uma característica comum entre essas monarquias absolutistas? Essa base comum, ou seja, aquilo que era comum é o que a gente chama de eventos que levaram à formação dessas monarquias. Esses eventos que levaram à formação desses estados monárquicos entre todos os países da Europa era comum, como, por exemplo, a crise do feudalismo. Quando nós estudamos a crise do feudalismo. Então, a peste negra, a Guerra dos 100 Anos, as várias revoltas, esses foram eventos gerais que ocorreram na Europa e afetou aí o surgimento do absolutismo em todos os reinos. A centralização da justiça, todos os reinos tiveram, por isso que eles eram chamados absolutistas. Ou seja, todos os reis absolutistas centralizaram a justiça nele, ou seja, todos eles tinham poder de julgamento. Todos os reinos criaram um exército forte, permanente e assalariado voltado para a guerra, ou seja, nos reinos absolutistas, os exércitos já não eram formados por camponeses, servos e escravos, mas por homens que eram treinados para a guerra e que eram chamados de membros do exército do rei. Bom, todos os reinos absolutistas criaram a própria moeda, ou seja, a Espanha tinha uma moeda da Espanha, a Inglaterra tinha uma moeda da Inglaterra, a Portugal tinha uma moeda de Portugal, a Holanda tinha uma moeda da Holanda, a França uma moeda da França, etc. E assim sucessivamente. Ou seja, a moeda agora era por reino. A moeda era agora por reino e não por feudo. Desse modo, o que nós vamos ter? A criação de um sistema de tributo. As pessoas já não pagavam os tributos para o senhor feudal, mas para o rei. Ficou claro, galera? Porque no feudalismo, pagava-se a talha, a corveia e a banalidade para o senhor feudal. Com a ascensão do rei, esses tributos eram pagos diretamente para a vossa majestade. Tá? Seja ele Luís XIV, Henrique VIII, Elizabeth I, Guilherme II, o rei que fosse. Eu estou falando, todos esses caras eram absolutistas, tá, galerinha? Isabela e Castelo e Aragão, aliás, Castelo e Aragão, e tantos Henrique, em Portugal. Então, todos esses caras foram reis absolutistas, que a professora está dizendo, tá bom? Outra coisa,
que foi comum também entre eles, o apoio de parte da nobreza. Os nobres, eles não queriam que o rei ascendesse ao poder, mas também os caras não queriam perder privilégios, porque alguns nobres sentiram-se obrigados aí no dever de apoiar o rei. Por quê? Porque esses caras, eles não queriam trabalhar, eles queriam manter e conservar privilégios antigos, aí de quase 1000 anos, como, por exemplo, não pagar impostos, tá? Esse era o privilégio. Os caras da nobreza, né, condes, duques, barões, esses caras eles não queriam pagar impostos. Então, alguns deles, estrategicamente, né, pensando no próprio umbigo, eles apoiaram aí o rei, porque eles não queriam perder os privilégios, uma vez que quem pagava os impostos eram trabalhadores, servos e escravos. Bom, então, o surgimento, né, e o apoio, o apoio da nobreza foi importante para a consolidação dessa monarquia, o fortalecimento dessa monarquia. E por fim, e não menos importante, se não o mais importante aqui, foi que é nesse período das cruzadas que uma galera vai enriquecer. Aqueles caras que eram chamados de artesãos vão se constituindo em uma classe chamada burguesia comercial. E aí esses caras que eles existiam, mas não estavam na pirâmide, eles vão apoiar o rei. A burguesia vai apoiar o rei. Por quê? Porque eles tinham dinheiro, eles emprestavam dinheiro para o rei, mas em troca desse dinheiro, que eles não eram caritativos, eles queriam que o rei, então, olha aqui, acompanha com a professora, eles queriam então que o rei concedesse a eles cargos importantes aí na administração do palácio. Também os caras queriam o direito de comercializar dentro do território, ou seja, entrar e sair dentro de um reino para o outro sem pagar imposto para os reis. Eles queriam também cobrar impostos em nome das coroas, seja da Espanha, Portugal, França, etc. Inclusive, o direito, os caras exigiram aí dos reis o direito de comerciar com as colônias recém-descobertas, isso já no século XVI, América, Ásia e África. Então, a burguesia mercantil, aquele cara que no passado era apenas o artesão em torno das cidades, eles vão ser bem fortes. Bom, então, sim, professora, o que nós vimos no slide passado foi características comuns. Todos esses eventos aqui estavam presentes em todas as monarquias. Mas algumas monarquias, elas tinham lá seus aspectos separados. Ok, professor, então tudo isso foi chamado de quê? Tudo que nós estamos estudando foi chamado de quê? Estado moderno. Já que nós já sabemos que o feudalismo foi esse modo de organização da sociedade com base na servidão, o Estado moderno, ele foi um sistema de poder constituído durante a Idade Média, né? Ou seja, também foi um conjunto de práticas envolvendo questões de ordem econômica, social e política. E esse Estado moderno, nele, era o senhor feudal o cara da vez? Não, era o rei. E o rei tinha muito poder, ele concentrava, então, muito poder. O que o rei podia fazer nesse momento, professora, sendo ele absolutista? Ele podia julgar, decidir, interferir na política, interferir na religião, como fez Henrique VIII, declarar guerra e criar leis. O rei tinha muito poder. Ele tinha poder total, professora? Não. Ele ditar sentenças judiciais. Ele não tinha poder total. Muitos alunos perderam scores na P porque disseram que o poder do rei era total. Não era. Lembram desse slide? O poder do rei era limitado por tradições e existência aí de parlamento, ou seja, existência de ministros fortes. Ele era absoluto porque ele concentrava muitos poderes, né? E ele tinha muito poder de decidir na política, interferir nas religiões, como fez o Henrique VIII, declarar guerra, criar leis por conta própria, ditar sentença judicial, mas ele não era ilimitado. Por quê? Quem teve poder ilimitado na história foram os faraós. Os reis absolutistas não tiveram poder ilimitado. Fica bem claro. A diferença, então, professora, vamos lá. Qual a diferença entre o monarca absolutista e o monarca feudal? É que a monarquia feudal, ela tinha o poder contestado pela igreja o tempo todo. Os nobres também faziam contestamento desse poder do rei, ou seja, questionavam essa autoridade real. E havia a intromissão da igreja. No absolutismo, a autoridade do rei era plena.
Ele tinha poder pessoal, por isso que Luís XIV disse que o Estado era ele. E a igreja era submetida ao rei. Bom, e tá aqui então Luís XIV. Luís XIV na França, ele é uma figura que a professora sempre mostra, porque ele merece nossa atenção, galera. Luís XIV foi o rei que melhor caracterizou em si o que seria esse regime absolutista. Luís XIV, ele chegou a dizer, então, que o Estado era ele. Como assim, professor? Por que ele era, então, essa figura tão excêntrica, né? Porque ele exigia, por exemplo, na França, falando especialmente, em Luís XIV, ele exigia de seus súbitos total obediência e lealdade. Tá? Ele se ocupava pessoalmente de assuntos ligados ao governo. Esse cara governou por quase 60 anos, né? Para ser preciso, 54 anos de governo. Então, Luís XIV governou por muitos anos. Assim como os demais imperadores, reis absolutistas, Luís XIV, ele governou e ele usou o exército, né? Usou a força militar para impor sua autoridade. Ele atendeu os interesses da burguesia e da nobreza, ele distribuiu terras para que a nobreza o apoiasse e ele concedeu presentes, né? Favoreceu as importações, concedeu prêmios, ajuda financeira aos burgueses e abrigou no seu palácio em Versalhes nobres e membros do exército. Ou seja, o rei tinha todo mundo debaixo das suas asas, por assim dizer. Então, o cara controlava, como se fosse uma marionete, controlava todos os poderes do Estado, a ponto de ele dizer que o Estado era ele. Ou seja, ele controlava tudo. E essa França merece nossa atenção. Esse aqui é um mapa da França do século XVIII, é o tamanho dela, né? Esse é o mapa da França. Mas na França, esse absolutismo ele foi bem diferente dos demais, por quê? Porque na França, esse absolutismo estava dividido em 3 categorias. A população estava dividida em 3 estados. O primeiro, o segundo e o terceiro estado. Olha só, o rei era absolutista, mas a sociedade estava dividida em estados ou estamento, como se fosse um pedaço da Idade Média presente ali dentro. Então, o estado... havia o primeiro estado, formado pelo clero, que era uma porcentagem bem pequena, cerca de 2,5% da população. O segundo estado, que era a nobreza, e o terceiro estado, que era o povo e os burgueses. Então, na França, de modo especial, havia essa divisão dentro da sociedade francesa da época absolutista. Então, o primeiro estado era o clero, e o segundo estado, nobreza. Esses eram chamados de privilegiados. E o terceiro estado, não privilegiados, ou seja, o povo, a burguesia. Essa característica se estende aí até o século XVIII, né? Nós estamos falando de, aqui sim, como exemplo, uma diferença básica, né? O que ocorre em um estado absolutista que não ocorreu em outros. Porque na Inglaterra, por exemplo, não havia essa diferença entre primeiro, segundo e terceiro estado sendo privilegiados ou não no que diz respeito a essa divisão social marcada, né, como se fosse um carimbo. Na França, isso era muito claro. Tá? Isso era muito claro. Foi separada, a sociedade francesa foi separada em estamentos. Tá? Voltando aqui. Então, quem era o mais poderoso? A França. Quem era a França na Europa? Por que a França merece tanta nossa atenção e a professora, ao longo do trimestre, mostrou tanta foto de Henrique VIII? Porque a França, até o século XVIII, ela vai ser esse estado continental, né, grande, poderoso. Vai ser uma produtora de alimentos e vai ter o país unificado territorialmente. Ou seja, não havia disputas no território francês, né? Mas a sociedade era dividida em 3 estados, não havia, como nos demais estados, mudança social, né, mobilidade, não havia coesão social, né, e a servidão, quase não existia servidão feudal, mas os impostos eram muito altos, como nos demais estados. Então, a sociedade francesa é uma sociedade que merece nossa atenção por conta desse modelo aqui, ó, de
primeiro, segundo e terceiro estado. Lembra disso? Primeiro estado, o clero, segundo estado, a nobreza e terceiro estado, o povo. Ok? Essa então é uma sátira dos 3 estados franceses. Olha só, quem carrega a igreja e a nobreza? O povo. Olha só, caquético, faminto e miserável. Ou seja, é a população que paga impostos que sustenta a nobreza e o clero. Essa é uma sátira aí do terceiro estado. E a gente vai encerrar a nossa aula de hoje lembrando sempre que essa idade absolutista, ela teve características comuns entre os vários estados europeus, tinha aspectos diferentes, como, por exemplo, na França, que essa sociedade estava dividida em 3 estados, o primeiro a nobreza, o clero, o segundo a nobreza e o terceiro a monarquia, os trabalhadores e os burgueses. E um detalhe interessante, além daquelas características comuns, esses caras, a pergunta é como eles fizeram para manterem-se no poder por 300 anos? Eles só se mantiveram no poder por 300 anos porque eles estavam assentados em uma base muito forte, que foi o apoio do exército, apoio de uma parcela da nobreza, imposição de leis e burguesia comercial. Então, os reis só se mantiveram no poder porque eles conseguiram, como uma marionete, manobrar esses poderes, ok? E características comuns, só para finalizar, eram essas. Então, tudo isso que nós estamos mostrando nessa tela levaram aí a monarquia absolutista em toda a Europa. Lembrando sempre que ela não se fez igual em toda a Europa e em alguns estados essa monarquia teve características bem diferentes, como, por exemplo, no estado francês, uma vez que esse estado estava dividido em 3 classes sociais distintas, marcadas pela presença da igreja, da nobreza e do povo, ok? Um beijo no coração de vocês, baixem esse material que já está no AVA, guardem essas informações que são importantes demais para os estudos da nossa avaliação, ok? Um beijo grande, fiquem em paz e nos vemos logo. Tchau!